Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo esteja com o seu coração. Gostaria de falar hoje sobre família. Em todas as igrejas estamos comentando sobre famílias, fazendo devocionais sobre famílias. Eu já fiz uma devocional chamada Seja Itapicuru, que está aí no meu canal, você pode assisti-la, falando sobre a importância de, mesmo em momentos de sequidão, sermos árvores frutíferas para as nossas famílias. E hoje eu gostaria de falar mais sobre família, o quão importante ela é. A vida social é fundamental para a sobrevivência humana e para a existência humana. E a família é um grupo primário, um grupo fundante, célula máter da nossa sociedade, porque nela se inicia o processo de socialização. Sem socializar-se, o indivíduo não sobrevive, não aprende valores, não aprende ensinos. Por isso é muito importante para nós cristãos o grupo familiar, porque é na família que aprendemos os valores cristãos, os valores de Deus, os valores de fé importantes para a nossa sociedade, para as nossas vidas. Então a família é o amparo onde nós temos segurança. Pode tudo acontecer ruim na sua vida, perder o emprego, ou ter uma desilusão amorosa, ou ser rejeitado por alguém, mas nós sabemos que com uma família nós temos um lugar seguro para estar, um lugar reconfortante, com pessoas que se relacionam conosco não por troca, como em outros grupos sociais, mas por relações sentimentais, de amor genuíno. Mas a família é falha, é pecaminosa, e a Bíblia não esconde isso. A Bíblia sempre cita famílias com suas imperfeições, com os seus problemas muitas vezes chocantes, problemas agudos, latentes, que ressaltam os nossos olhos. A Bíblia não engana. Todas as famílias citadas na Bíblia têm algum problema. E hoje eu gostaria de falar sobre família, porque mesmo assim, com um problema, com as dificuldades, com tudo que se levanta contra a família, ela ainda é um refúgio. Eu não sei se a sua família é um refúgio para você. Eu não sei como está a sua casa. Ou talvez você se encontre numa situação pensando o seguinte: como eu posso dirigir minha família? Como eu posso fazer para a minha família ser um local de paz, de segurança, porque estão acontecendo uma série de coisas, o meu casamento está arruinado, por exemplo, você talvez esteja pensando, o meu relacionamento com a minha esposa e com meus filhos está muito caindo em descrédito, pode estar acontecendo várias coisas, e qual é a saída para isso? A saída é a palavra de Deus. A saída é Jesus Cristo em sua vida, a terceira dobra do cordão para unir a sua casa, aquele que é a rocha de sustento da nossa casa. E pode vir os ventos, podem vir os mares, tudo que vem, os rios, e a nossa casa, a nossa família, o nosso lar permanecerá de pé, se a palavra de Deus for o nosso alimento, se Jesus Cristo for o nosso paradigma, a nossa rocha de sustento. Eu gostaria de falar sobre a família logo no início dela. A família é a instituição de Deus, a instituição fundada por Deus, para vocês verem como isso é importante. Eu gostaria que você acompanhasse em sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 20 até o 25. Gênesis capítulo 2, do versículo 20 até o 25. Diz assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Tudo que Deus criou foi perfeito e bom, e nos 6 dias da criação, Deus repete essa espécie de estribilho, esse coro, e viu Deus que era bom. A família também foi criada de maneira perfeita, uma instituição duradoura para fazer a sobrevivência humana, a geração humana prosperar. Nós percebemos que, num primeiro momento, Deus faz o homem e depois faz a mulher. Deve ter sido para que o homem sentisse saudade ou sentisse que sozinho ele não podia. Ele olhava para todos os seres e via que todos os seres tinham a sua metade, a sua complementaridade, mas o homem não tinha. O interessante é que a palavra auxiliadora não é uma serviçal, já que essa palavra é usada para o próprio Deus e para o próprio Espírito Santo, mas é alguém que completasse o homem, que desse total sentido à sua existência, que suprisse as suas carências afetivas, porque ser nenhum ali poderia suprir na criação o seu desejo, o seu complemento, a sua complementaridade. E Deus cria a mulher. E ele faz uma espécie de poema ou cântico e diz: essa é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, né? Isha no hebraico, porquanto do ish, ou seja, do varão, foi tomada. Esse cântico no hebraico parece até rimar, é uma primeira declaração de amor de um homem para uma mulher. Mas esse propósito maravilhoso de Deus, do homem se unir a uma mulher e ambos serem um em desejo, em complementaridade, em amor, em companheirismo, em tolerância, vivendo juntos em harmonia. Esse plano primordial de Deus foi quebrado através do pecado, porque esse casal se sujeitou às palavras do inimigo, às palavras da serpente. E você conhece o texto, está no capítulo 3, eu gostaria que você também acompanhasse, para que você soubesse resistir também às artimanhas de Satanás, que quer destruir o seu lar, que quer tirar a paz da sua casa, que quer fazer você se levantar contra a sua esposa, esposa contra o marido, filho contra pai, filho contra filho. Satanás quer destruir o que Deus construiu, o que Deus sonhou, o que Deus planejou, mas que você não se renda às artimanhas do diabo. E eu quero mostrar aqui um pouco sobre as artimanhas desse nosso inimigo, que quer destruir as nossas famílias. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A primeira coisa que Satanás faz é colocar dúvidas em nossas mentes, é questionar o mandamento de Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás queria entender se Eva realmente entendeu o mandamento do Senhor. Mas Eva demonstra que não compreendeu totalmente, porque vai além. Diz: nem tocareis nele, Eva diz. E Deus não disse isso. Disse para não comer do fruto. E Satanás, ao testar Eva naquele instante, põe em dúvidas o que Deus disse. E diz: olha, é certo que não morrereis. Ou seja, nesse instante, o pai da mentira está chamando o Elohim, o Deus Criador, de mentiroso. Isso tudo que você ouviu dele, Eva. Essas palavras, pode ter certeza, é certo. Vocês não vão morrer. Não vão morrer.
pondo em dúvida o que Deus falou. E muitas vezes Satanás está indo até a sua família, aos entes da sua família, até mesmo até a sua consciência, pondo em dúvida os mandamentos do Senhor sobre a sua vida. Dizendo, olha, será que é para você continuar com a sua esposa? Será que o casamento é para sempre? Será que você deve realmente investir na sua casa, investir no seu lar? Será que realmente você deve conduzir os seus filhos à igreja? Será que o seu lar deve ser sustentado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus? Satanás faz isso. Ele vai nos questionar, ele vai tentar colocar dúvidas no nosso coração para nos afastar do caminho do Senhor. E ali, no verso 6, ocorre a tentação e Eva e Adão também sucumbem à tentação de Satanás. Antes a serpente diz o seguinte, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o ponto de vista da mulher. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, gravem isso, boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Dá para perceber aqui nesse versículo 3 áreas que Satanás nos tenta. 3 artimanhas, 3 áreas, 3 campos que Satanás quer usar para destruir a sua vida, para destruir a sua família, para fazer você desviar dos propósitos de Deus. Eva viu que a árvore era boa para se comer. Eva viu que era agradável aos olhos e também desejável para dar entendimento. São 3 áreas. E você pode observar isso muito claro. Eu vou mostrar para você. Abre comigo na primeira carta de João. Primeira carta de João. No capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas não procede do mundo. Eu não sei se você já conseguiu pescar onde eu estou querendo chegar. Mas João, o discípulo amado, dá um relato claro do que o mundo tem para oferecer, das tentações que Satanás derrama sobre as nossas vidas. Cuidado com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida. Cuidado com o desejo desenfreado da sua carne. Cuidado com o desejo exacerbado, desenfreado dos seus olhos. E cuidado com a soberba, com o orgulho da vida. Eva também foi tentada nessas 3 esferas. Ela viu que o fruto era desejável para se comer, apetitoso, saciava a sua carne, concupiscência da carne. Ela viu também que o fruto era vistoso, era um fruto desejável aos olhos, concupiscência dos olhos. E ela viu também que o fruto era desejável, era bom para dar entendimento, para se tornar igual ao próprio Deus, soberba da vida. São 3 áreas que Satanás tenta nos minar, que ele tenta nos atingir, para que nos desviemos do propósito de Deus, para que a sua família seja arruinada. E talvez você esteja dizendo: pastor, isso é uma coincidência. Vamos então para a tentação de Jesus? Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4.
vamos analisar a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Concupiscência da carne. Olha aí. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Satanás leva-o ao pináculo do templo, as pessoas estão passando lá embaixo, ele fala: olha, se joga daí, porque os anjos vão vir e vão te guardar, as pessoas vão ver realmente que tu é o Messias, lança-te daí, soberba da vida. E a última tentação de Jesus: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, ou seja, colocou à vista de Jesus, aos olhos de Jesus, todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. O diabo colocou todos os reinos, a sua glória, as suas riquezas, tudo o que era desejável diante dos olhos de Jesus, diante da visão dele, para que ele aceitasse, mas ele resistiu à concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, mais uma vez se repetindo. Satanás também vai tentar fazer isso com você. Ele vai colocar coisas diante dos seus olhos e falar: vai, olha como é que é lindo, olha como é que é linda, olha como é que é vistoso, olha como é que é maravilhoso, olhe, e através do olho vem o desejo, e olha como é que deve ser saboroso, olha como é que deve ser maravilhoso, e coloca as coisas diante dos nossos olhos. Há tentações em relação à soberba da vida também. Olha como é que isso vai ter um retorno para você. Você vai ser o cara, você vai ser a mulher, você vai ser respeitada, você vai ser respeitado. Satanás vai colocando várias coisas diante dos nossos olhos, diante da nossa carne, para tentar elevar o nosso ego, o nosso desejo, mas resista, porque senão a sua família vai ser destruída. Resista, senão a sua casa vai ser destruída. Resista, porque senão o teu relacionamento íntimo com Deus vai ser prejudicado. Resista às tentações que o diabo tem para oferecer nessas três áreas. Esteja firme. Muitas vezes vem mulheres maravilhosas querendo dar em cima da gente, e às vezes a gente pensa: pô, é porque eu sou lindo. Não é não, irmão, tu é feio. Olha aqui como é que eu tô cabeludo por causa da quarentena, barbudo, com vários pesos a mais, não são só alguns. Se tá dando em cima da gente, não é porque você é lindo, querido, não é porque você é linda, querido. É porque Satanás quer destruir a sua família, quer destruir a sua casa. Ele quer ver os planos de Deus, os projetos de Deus frustrarem-se na sua vida. Por isso resista, resista. Porque o pecado traz consequências nefastas. O pecado paga um preço alto em nossas vidas. As consequências vêm porque para toda ação há uma reação. E assim aconteceu também. Eu gostaria que você continuasse acompanhando no livro de Gênesis. A mulher que foi feita para corresponder ao homem, e o homem também para corresponder à mulher, para os dois andarem juntos. Após aquela canção de amor entoada, aquela poesia expressa por Adão, a sua esposa, dá lugar a consequências ruins. Mas mesmo assim, Deus procura o homem.
E tem uma palavra linda para esse casal, que é: onde estás? Essa pergunta de Deus, essa interrogação, esse questionamento, essa procura pelo homem e pela mulher é chamado por alguns teólogos de chamado da graça. Por quê? Deus poderia simplesmente estalar os dedos, ele não tem dedo, Deus é espírito invisível, né? Mas ele poderia fazer num instante tudo desaparecer e fazer uma nova criação, mas mesmo desobedecendo o Senhor, mesmo caindo nos laços do diabo, Deus vai na viração do dia e continua procurando a sua criação, a coroa da sua criação, dizendo: onde estás? E isso é maravilhoso. Mas o pecado tem consequências. A primeira consequência é a vergonha. Eles percebem-se nus e sentem vergonha do seu estado. O pecado traz isso. Quando erramos, quando falhamos, quando cedemos às tentações, passamos por humilhação. Passamos por uma vergonha, pelo opróbrio. Mas eu quero dizer, se você está assim neste momento, confesse o seu pecado diante do Senhor, peça perdão e levante a sua cabeça, retorne ao lugar de onde você começou e persista em servir ao Senhor. Quando há a maldição de Deus sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem, e o interessante é que após o pecado, aquele relacionamento profundo, harmonioso, torna-se um relacionamento acusativo, vexatório. O homem diz: a mulher que você me deu, a mulher que você me deu ocasionou isso. Já não há mais a complementaridade, não há mais a correspondência, não há mais o compartilhar da imagem de Deus. Há acusação entre um e outro, um jogando a culpa para o outro. Mas mesmo assim, após essa maldição, o Senhor deixa uma profecia, e é a primeira profecia do Antigo Testamento sobre Jesus Cristo, sobre o Messias. Está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Com certeza você conhece. E diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já aqui, já há uma palavra de esperança, que o ministério do pecado, o ministério da serpente, a geração da serpente, a descendência da serpente, seus atos pecaminosos terão um fim. Há um prazo de validade para as consequências do pecado. Há um prazo de validade para a atuação da serpente de Satanás sobre as nossas vidas e sobre esse mundo. Há um fim sobre a eficácia do pecado, gerando a morte, gerando o inferno, sobre a criação. E essa profecia dá fim a esses intentos do maligno. Diz que o descendente da mulher será ferido ao calcanhar, mostrando que esse descendente passará por uma ferida não mortal, não nociva, que ainda não é o fim, mas esse prometido esmagará a cabeça da serpente. E você talvez esteja lembrando que está falando sobre Jesus. A partir dessa promessa, todos esperavam alguém que poria um fim ao salário do pecado, que é a morte. Vários profetas foram acrescentando, dizendo que ele viria de uma virgem, outros que nasceriam em Belém, e foram acrescentando essa profecia, e as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, na esperança em que Deus enviaria alguém, o profeta, o Messias, o servo sofredor, que poria fim ao ministério da serpente, ao ministério do pecado. E Jesus veio para nos dar a esperança,
mediante ao derramamento do seu sangue, Satanás foi esmagado, a eficácia e o poder dele sobre a minha e sobre a sua vida foram anulados, não há mais acusação, porque quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Por isso hoje nada pode nos afastar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem anjos ou qualquer criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o descendente da mulher que pôs fim ao ministério da serpente. E um fato interessante sobre isso é que Adão entendeu isso, que da mulher, essa que falhou naquele momento juntamente com ele, viria alguém especial. Agora Adão passa a chamar a mulher de um outro nome e diz no versículo 20, Gênesis capítulo 3, versículo 20, após uma maldição, após palavras difíceis, e deu o homem o nome de Eva, que significa vida ou vivente, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Após o pecado, após a maldição, há uma esperança. E a esperança é o descendente da mulher, Jesus Cristo. E por isso a mulher pôde receber o nome de Adão, um novo nome chamado Vida, porque ela é a mãe de todos aqueles que vivem em Jesus Cristo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. A vida mesmo assim, a vida continua. Mesmo após a queda, há uma esperança. Eva. Que você saiba que há Eva também na sua vida. Há vida na sua família. Que você possa olhar não somente para a situação problemática em sua família está, talvez a sua família esteja quase se arruinando, talvez o seu casamento esteja acabando, talvez você sinta que não há mais vida na sua família, mas eu quero dizer para você que há esperança, porque o descendente da mulher, Jesus Cristo, nosso Senhor, esmagou a cabeça da serpente. Ele não tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família, porque quem manda na sua casa, quem é o Senhor do seu lar, é Jesus Cristo. Por isso diga, a minha família é Eva, a minha família vive, a minha família não está morta. Os projetos de Deus para a minha casa, os projetos de Deus para os meus filhos não se arruinaram, porque a minha família vive, a minha família é Eva. Há esperança para a minha família. Creia nisso, creia nessa palavra, porque há esperança para você. Que Deus te abençoe e continue derramando vida sobre a sua casa. Continue resistindo às tentações. Se você caiu, confesse pecados ao Senhor. Se lamente diante dos pés de Jesus Cristo, que é o lugar mais alto que o homem pode estar. Mas levanta a sua cabeça, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Levante a sua cabeça, porque o inimigo não pode te acusar mais, porque o sangue de Jesus Cristo, o descendente da mulher, foi derramado sobre a sua vida e não há mais acusação nem escrito de dívida sobre você. Volte a sonhar com Deus, volte a buscar o Senhor, continue resistindo às tentações, não deixe que a concupiscência da carne, o desejo dos olhos, nem a soberba da vida joguem você para o ralo, para o abismo, mas resista firme às tentações, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Creia na palavra do Senhor, que a tua família vai ser preservada, porque o Senhor é aquele que te sustenta. Que a paz de Cristo, que a força do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém.